A paz seja com todos. Amém. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 24, onde a palavra de Deus está escrita assim, nesse referido texto: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, entraram também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comestes o pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Louvado seja Deus. Nós estamos diante de um texto onde Jesus tem um diálogo ali com pessoas que não estão com o coração muito aberto para recebê-lo como Salvador, como Senhor. E Jesus se declara o pão de Deus, aquele que desce ao mundo para dar vida aos homens. E as pessoas que foram em busca de Jesus, como esse referido texto menciona, elas não estavam com o coração sincero, segundo a própria revelação de Jesus. Jesus disse que eles estavam ali porque ele tinha multiplicado o pão lá no deserto e eles estavam em busca de comida física e não dos ensinamentos verdadeiros de Jesus. E Jesus ali diz para eles trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que serve e permanece para a vida eterna. Quem dá esta comida é o Filho de Deus. Pois bem, Jesus Cristo aqui, ele se revela como o Salvador, como aquele que dá vida ao ser humano. Nós trabalhamos todos os dias para termos os nossos sustentos. Todos nós trabalhamos para ter o nosso sustento, cada um na sua profissão, na sua área, e isso é bíblico. Deus diz que é para a gente trabalhar. Paulo diz que aquele que não trabalha também não deve comer, né? Então, irmãos, a gente precisa trabalhar. Jesus não está condenando o trabalho cotidiano, que todos os dias nós precisamos enfrentá-lo em busca do nosso pão. Aí seu dia útil aí que você tem aí, qual seja ele, de buscar lá o seu sustento. Mas Jesus está aqui se revelando do pão que dá a vida eterna. Ele não está falando de algo físico, não é algo que sacia a matéria. Ele está falando de algo que muda o estado espiritual da pessoa, porque a Bíblia diz que o primeiro Adão, nosso primeiro pai, pecou. Diz a Bíblia: o teu primeiro pai pecou, que foi Adão. Então, por causa do pecado, a humanidade, ela se encontra numa situação que ela depende agora de um Salvador, depende de um Senhor na sua vida, que mude a sua vida. E Jesus aqui, ele se apresenta diante dos judeus ali como esse pão vivo que desceu do céu. Louvado seja Deus. E eles disseram aqui que Moisés os havia dado o pão do céu. Lá no capítulo 16 de Êxodo, narra o fato quando Deus manda o maná para aquele povo que está peregrinando no deserto.
e eles reclamaram porque no Egito eles tinham as panelas de carne, eles tinham comida, e agora eles estavam ali diante daquela situação, naquele deserto. Então eles murmuram contra Deus, e Moisés clama ao Senhor, e Deus disse: olha, eles vão comer carne e pão pela manhã e à tarde. E Deus mandou ali as codornizes, que serviram de proteína, de carne, e enviou o maná, que desceu a eles. E Deus disse a eles que eles deveriam pegar cotidianamente aquele maná, do primeiro dia da semana, que para nós conhecemos como domingo, até o sexto dia, no quinto dia. No sexto dia era para pegar dobrado, porque não havia, Deus não mandaria no sexto dia, no sétimo dia. Logo, o sexto dia deveria ser abastecido dobrado, para eles no sábado não ir pegar aquele maná. E eles comeram o maná aproximadamente durante 40 anos, Deus mandando aquele maná. Então os líderes religiosos aqui da época de Jesus disseram que Moisés havia dado o verdadeiro pão do céu. E a Bíblia diz que Moisés não deu o verdadeiro pão do céu, mas Jesus sim, ele é o pão da vida, ele é quem dá vida, ele é quem supre as necessidades do ser humano, o ser humano que é carente de Deus, o ser humano que necessita de um Salvador. Então nós anunciamos esta verdade porque foi ordem de Jesus. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse para os seus seguidores: olha, ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então, irmãos, nós necessitamos de um Salvador, nós necessitamos de ouvir a voz de Deus, de receber no nosso coração, de crer em Jesus Cristo e viver uma vida em comunhão com Deus. A vida, sobre a ótica da palavra de Deus, vai muito além do que o nosso ciclo de vida humana, trabalho, família, diversão e outras coisas mais. A vida que Jesus oferece é a eterna, é uma vida que não tem fim, e é crendo em Jesus Cristo que a gente alcança esta vida eterna. E Jesus manda a gente buscar essa comida que permanece para sempre. E Jesus disse assim: e voltando e a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então aqui a gente percebe claramente a conclusão desse discurso de Jesus, que ele está oferecendo não comida material, não algo que sacia momentâneo, mas algo que é destinado para a vida eterna, que toda a humanidade necessita. Porque a gente aprende, inclusive aí na escola, na vida secular, que o homem ele cresce, nasce, cresce, reproduz e morre. Esse é o ciclo de vida que é ensinado, que o ser humano no seu estado natural ele passa. Mas Jesus ele oferece muito mais do que essa vida física, essa vida de 70, 80, 90, 100 anos alguns. Jesus oferece uma vida eterna, e o meio pelo qual alcançamos a vida eterna é crendo em Jesus, é confessando o nome dele diante das testemunhas e servindo a ele, vivendo em comunhão com o Pai, e a cada dia professando também essa fé em Jesus Cristo, até anunciando a outras pessoas. Por isso que nessa tarde nós saímos dos nossos lares, de outros bairros, e nos reunimos aqui para anunciarmos a palavra de Deus, porque um dia também a palavra foi anunciada a nós, e hoje nós estamos anunciando, e Deus continua com o propósito de salvar a humanidade. Apesar do tempo já estar um pouco avançado em relação à criação e à própria vinda de Jesus Cristo, com todos os seus atos, vida, morte, ressurreição, mas a palavra de Deus continua ativa. O projeto de Deus ainda é esse, de salvar a humanidade. A Bíblia diz que quando o evangelho for pregado em todo o mundo é que virá o fim. Então por isso que nós continuamos nesta jornada, nesse mandamento, nessa ordem de Jesus de anunciar a palavra de Deus. E você que está ouvindo a palavra de Deus na sua casa, receba, leia a palavra de Deus, creia em Jesus, confesse Ele como seu Salvador,
porque ele mesmo, ele se declara como sendo o caminho. No singular, lá em João 14, verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então é por Jesus que a gente chega ao Pai, é por Jesus que nós nos reconciliamos com Deus e temos uma nova vida em Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos, e agradecemos a sua atenção de ouvir a palavra de Deus, de meditar aí no seu lar. Que Deus faça uma grande obra no seu coração. Em nome de Jesus eu agradeço pela oportunidade. Amém.